Vocês lembram do gol do Neymar na final da Libertadores de 2011? O Santos fez 2-1, gol do Neymar, o outro do Danilo. Vocês lembram do primeiro gol, como é que foi? O Arouca, primeiro volante do time, arranca com a bola, sai costurando, dá um toque pro Ganso, que de letra devolve pro Arouca, que toca pro Neymar bater de primeira. Vocês percebem que só a descrição desse gol já mostra a diferença absurda que existe entre o Santos de 10 anos atrás e este Santos atual, pouco mais de 10 anos atrás e este Santos atual, e mostra também como um jogador jovem, talentoso, com potencial, sendo bem assessorado, tendo companheiros de qualidade do lado dele, pode crescer. Exatamente o que falta ao Ângelo no Santos. Companheiros de qualidade que o permitam desenvolver o seu futebol, né? Eu vou falar porque eu estava sentado, vou dizer de novo que eu falei no vídeo anterior, na frente, ali na linha lateral, né? Onde o Bandeira correu ali, né? Terceira fileira. A bola chegava no pé do Ângelo, o povo gritava, vai para cima, vai para cima. Aí tinha 3, 4 caras em cima dele. E não vinha Natan, e não vinha Carabarral, e não vinha ninguém. Olha a diferença dos nomes, né? Falei de Ganso e Arouca. Não vinha Rodrigo Fernandes, não vinha Sandro, não vinha ninguém. Aí, os caras me mandam mensagem no Twitter, por exemplo, 100 jogos, 3 gols. Deu para entender o contexto da diferença entre o Neymar, que é muito mais jogador que o Ângelo, isso ninguém discute, o cenário que ele teve para crescer, e antes até, né, com o Giovani, com o Robinho e tal, e a diferença que o Ângelo tem, perceberam? Então é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, para falar do Ângelo e da proposta que surgiu do futebol da Inglaterra para que ele possa ir embora do Santos. E eu já adianto aqui, acho que tinha que vender antes que ele fique ainda mais desvalorizado. Falo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui, o canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Bom, eu só vou pedir uma gentileza para vocês ficarem aí. Não saiam daí do vídeo, tá? Por favor, fiquem aí. Não saiam do vídeo, não saiam do vídeo. Vou. Isso. Olha só que maravilha. Estou dando um concerto aqui para a juventude enquanto... Pronto, voltei. Esqueci de desativar as notificações aqui, então ia ficar difícil gravar com esse negócio roncando aqui, né? Então, voltando. E aí, meus caros, não é questão de opinião. Eu tenho uma opinião, eu acho que... A gente precisa aprender que na vida, opinião, ela tem que ser... Ela precisa ter argumentos, senão basicamente é um achismo, né? E a gente precisa ter bom senso para não pegar um jogador de potencial como tantos que passaram pelo Santos e que não foram bem aqui, para analisar a situação do Ângelo. Ele errou ao rebater a crítica do torcedor, porque o torcedor não tem o salário que ele tem. Já começa por aí. O Ângelo deveria ser melhor orientado, ele não tinha que responder torcedor em rede social, ele não tinha... Aliás, ele devia fazer um detox digital, já falei também isso aqui outro dia. Não tinha que ficar entrando em rede social. E quando está saindo de campo, silencia, deixa o torcedor falar, o torcedor está bravo. O torcedor viajou milhares de quilômetros para assistir a partida, gente que saiu do trabalho direto como eu para ver o jogo, gente que veio de São Paulo, né, que pagou. O cara está de saco cheio de 3 anos nessa porcaria que está o futebol do Santos. Então o cara desabafa mesmo, o jogador tem que ter essa consciência. Eu sei que há certas críticas que são injustas, mas o jogador tem que entender que lá do outro lado, o cara está às vezes fazendo um sacrifício para pagar o ingresso, para pagar o sócio-rei, né?
E aí no dia seguinte ele tem um monte de dificuldade financeira para resolver, problema de família. O jogador de futebol não tem dificuldade financeira. O jogador de futebol de time de Série A não tem dificuldade financeira. Quem tinha dificuldade financeira era o cara Barral, que precisou do contrato com o Santos para comprar uma casa para a família dele, né? Os outros jogadores deveriam pensar bem nisso. Mas de toda forma, eu acho que a crítica ao Ângelo é excessiva. É excessiva. Ele não tem as melhores condições para desenvolver o futebol dele. Aliás, esse é o grande problema da Lei Pelé, né? Se tem uma coisa que o Pelé fez pensando no melhor, mas que infelizmente o brasileiro acaba desvirtuando, né? Ficou para o pior porque o jogador tem que ter a liberdade dele, tem, mas o empresário, o pai do jogador, metem a faca no pescoço dos times, né? E aí o cara tem que assinar um contrato do atleta com 16 anos e se não puser para jogar, não aproveita, porque com 19 o cara pode ir embora para fora do Brasil. A nossa lei é assim, né? Então, se você falar assim, não, vou deixar o meu atleta fazendo todo o trabalho da base, 16, quando ele tiver 18 anos ele sobe. Aí se ele for um grande talento, um ano depois, vem um clube da Europa e fala assim, ó, meu filho, faz o seguinte, não renova não, tá? Quando acabar seu contrato, você vem para cá de graça. É assim que funciona a lei. Eu acho que a maioria dos senhores sabe disso, né? E para contrato dentro do Brasil tem mais 2 anos de extensão, o contrato é válido por 5 anos. Então os clubes muitas vezes se veem obrigados a botar os moleques para jogar nesse tempo. Agora, precisa analisar talvez, com um pouco mais de critério, se é necessário subir com 15 anos, com 16 anos, né? Talvez fazer uma competição de base, né? Tá com 17 anos que nem o David agora, tá com 17 anos. Vai subir para o principal? Melhor deixar jogar um ano no sub-20 pelo menos, né? Deixa jogar um ano no sub-20. Sobe um pouquinho mais para frente, né? E aí, sei lá, tenta a boa vontade aí, tenta ser bom negociador para logo em sequência estender o contrato. Não é sempre que isso é possível, né? Especialmente em jogadores que são muito observados. O Ângelo, que alguns dizem que usam o argumento de 100 jogos e 3 gols, se você pegar a quantidade de vezes que ele terminou as partidas ou que ele entrou depois, se somar, não dá os 100 jogos, dá menos, né? Ele não teve 100 jogos completos pelo Santos, ele entrou alguns minutos numa partida, saiu em outras, né? Ele não foi titular sempre e era para ele estar na seleção brasileira sub-20. O técnico da seleção brasileira sub-20 é um imbecil completo, é isso. Ele vai convocar o Ângelo porque, imagina se ele fosse usar esse argumento, né? E o Endrick no Palmeiras? Sensação, vendido para o Real Madrid por milhões. Está aí jogando no time principal. Quantos gols ele fez até agora? Porque a maturação do jovem, né? E a gente está descontando nos moleques, em quem tem talento, toda a incapacidade de jogadores que são mais veteranos, que são mais escolados e que não estão jogando nada. Aliás, que não jogam nada. E que estão no Santos porque a direção do clube foi incompetente para montar esse elenco para essa temporada, como foi incompetente para montar o elenco das outras temporadas que aconteceram recentemente. E eu reforço o que eu disse no meu vídeo de desabafo pós-jogo. A diretoria do Santos está colocando os meninos contra a torcida e a torcida contra os meninos e contra os seus principais jogadores, inclusive contra o Soteldo, né? Também que não gostou nada das críticas. E aí, chega nesta quinta-feira, feriado de sol aqui em Santos, aniversário da cidade, 477 anos, parabéns à cidade de Santos, minha querida cidade onde eu nasci, onde eu vivo, e que nos deu o Santos Futebol Clube, mas infelizmente o Santos não tem dado de volta para a cidade os presentes que a cidade merecia também, né? O time é horroroso. Nesta quinta-feira surgiu a notícia no Diário do Peixe de que o Nottingham Forest da Inglaterra, que subiu para a Premier League depois de muitos anos e que fez alguns investimentos, trouxe o Danilo, trouxe o Gustavo Scarpa, os jogadores do Palmeiras, está tentando se recompor lá, teria chegado uma proposta para o Andrés Rueda de 15 milhões de euros e eles aumentaram a proposta para 18. Nós estamos no seguinte cenário, o Santos talvez possa pedir 20 e fechar. Ou o Nottingham Forest vai ver a desgraça que está na Vila Belmiro e vai falar assim, não, vou voltar para 15. Eu não sei, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu venderia. Eu venderia porque, assim, num curto espaço de tempo, esse ano, o Ângelo não evolui jogando no Santos. Com esses caras que estão aí,
a não ser que a diretoria, nesta sexta-feira, anuncie a contratação de 2 grandes reforços do nível do Arouca e do Ganso lá de 2011 para ajudar um jogador que é, inclusive, menos talentoso do que o Neymar, mas que é talentoso, o Ângelo. A diretoria vai anunciar um Arouca e um Ganso para amanhã? Para esta sexta? Tipo Claudinho e Pituca, ou Claudinho e Jean Lucas, por exemplo. Vai anunciar? Não vai, né? Então, o Ângelo no Santos hoje, a possibilidade maior dele é se irritar cada vez mais, haver uma perda de valorização, de queimarem o rapaz e ele não melhorar nada tecnicamente, ele não crescer em absolutamente nada no aspecto técnico. Eu já disse, me arrependo dele não ter ido jogar o tal do Sul-Americano Sub-20, porque seria bom para a carreira dele. E eu digo mais, vendo jogos de base, que eu vejo todos, né? Tem gente que não vê, se mete a dar palpite, eu vejo todos. O Sub-15 está passando, o Sub-13 está passando na Santos TV, na TV da Prefeitura de Votorantim, na TV da Prefeitura de Francisco, não sei, de onde for, eu estou assistindo. Eu assisto tudo da base. E quando eu posso, eu vou no estádio. Fui no CT ver o jogo do Sub-20, fui ver a final do Campeonato Paulista Sub-20, vejo na Santos, vejo tudo, Sub-17, vejo tudo. Eu tenho certeza, eu afirmo para os senhores categoricamente, se o Ângelo joga esse ano na Copinha, se o Santos tivesse inscrito o Ângelo na Copinha, é que aí ia arrumar confusão com a CBF por causa lá da convocação. O Ângelo tinha sido o destaque da Copinha. E a gente já está falando, está pronto para jogar no time principal. Se ele joga a temporada passada no Sub-17, ele tinha arrebentado. Então, hoje, eu digo para os senhores, assim, para a diretoria, principalmente, se é que a diretoria me escuta, talvez eu tenha sido até bloqueado, porque, né, as críticas são pesadas e tem que ser mesmo, e quem assumiu o cargo sabia da responsabilidade de lidar com a torcida do Santos e com quem cobre o Santos, né? E eu sou bastante honesto e a diretoria do Santos sabe que eu sempre fui um cara justo, que não parti para o sensacionalismo, para as fake news contra a diretoria, mas tudo tem limite. Então, se alguém está me ouvindo aqui nesse momento, vendam, porém, exijam pagamento à vista. O Ângelo tem que sair por 18 a 20 milhões de euros, paguem à vista e peguem esse dinheiro e comprem 2 jogadores. Peguem o dinheiro todo, deem um jeito dessa grana não ter nenhum, vai ter que pagar alguma dívida de não sei o que, vai para Diz, vai para o Inter, vai para não sei quem na Espanha, vai para o Barcelona, não pode ir para ninguém. Tem que dar um jeito do dinheiro cair na conta do Santos e pegar 20 milhões de euros, quanto dá? 99 milhões de reais, se chegar em 20 milhões, 100 milhões de reais, 50 milhões de reais vai comprar, quanto é a multa rescisória do Pituca? Pumba, tanto. Já tirei ele do Japão. Mas o Jean Lucas, não sei o que, quanto custa? A multa? Negociamos? É 8, pagamos 5? Paga. Claudinho, não vai vender agora. Quanto é o empréstimo de 1 ano do Claudinho? Paga lá 3 milhões de euros o empréstimo dele. É para sair do buraco. Para sair do buraco que o Santos está hoje. O Ângelo não vai ajudar o Santos a sair do buraco, infelizmente. Porque ele está no vórtex. Ele está na boca do vulcão, está no olho do furacão. Não vai conseguir ajudar o Santos. O Santos precisa ajudar ele primeiro. O técnico precisa ajudar ele primeiro e a diretoria precisa ajudar ele primeiro. Porque ele é um menino. Ele tem a idade do meu filho. E quem tem filho de 17, 18 anos sabe o que um jovem precisa de apoio para poder se desenvolver. E não tratá-lo. É como chegar onde eu trabalho e tratar um estagiário que está na faculdade e exigir dele o mesmo que um profissional com 10 anos de formado e com muito mais experiência de vida. É desumano um negócio desse. Mas no futebol é diferente. Teve o Neymar, teve o Robinho, teve não sei o quê. Mas são exceções à regra. Os senhores já ouviram falar nessa expressão? Pessoas que despontam muito cedo são exceções à regra. Não é toda hora que acontece. Não é todo jogador de 17. Quantos jogadores de 17 anos hoje no futebol brasileiro, os senhores olham assim, fulano é o destaque do tal time. Tem alguém de 17 anos que é destaque do Palmeiras? No Flamengo tem alguém de 17 anos que é destaque? Fala pra mim.
No Real Madrid tem alguém de 17 anos que é destaque? No Manchester United tem alguém de 17 anos que é destaque? Vamos lá, me falem algum cara de 17 anos que é destaque em algum lugar, que seja o comandante, o cara que desequilibra no time. No 17 anos, no Corinthians tem alguém de 17 anos. No São Paulo tem? Tem no Botafogo? No Grêmio? Não tem. Então a gente quer que o nosso moleque de 17 anos seja um jogador que não existe nem no futebol brasileiro e talvez em nenhum time do futebol mundial. Porque a gente está mal acostumado, que o Pelé tinha 15 anos, o Edu tinha 16, o Coutinho tinha 15, o Neymar tinha 16, o Robinho tinha 18. Eu sei, a marca Meninos da Vila é nossa. Mas contextualizem, peguem as diferenças. O Neymar jogou 2009 com o Kleber Pereira, com o Molina, e começou a mostrar os brilharecos, e aquele time era melhor que esse, tá? Teve lá uns, mas ele foi explodir depois. O Ganso ficou 2 anos no principal antes de estourar. Perdeu pênalti, lembra? 2 pênaltis no jogo. 2008, 2009, foi estourar em 2010. Então a maturação do jogador é diferente. E o que a diretoria do Santos fez hoje foi jogar o Ângelo para a torcida de um jeito que ele não merecia, né? Foi errado o planejamento para ele. Tenho certeza disso hoje. Na época eu até talvez tenha concordado com isso. Mas eu sou só um jornalista e um torcedor. Eu não estou lá no dia a dia, né? Eles é que tem que saber se o moleque está pronto ou não. Ou deveriam saber se ele está pronto ou não para ter sequência. Então, se essa proposta for reforçada, que o Santos parece que também não quer vender por 18, fica a dica. Eu venderia. Eu venderia para o bem do Ângelo, para o bem do Santos, para pegar esse dinheiro, investir bem, né, e contratar. Porque vejam só, na tabela do Campeonato Paulista, meus caros, hoje nós tivemos uma grande vitória, que foi o São Bento ganhou da Inter de Limeira, que é do nosso grupo. A Inter de Limeira não passou o Santos na tabela, porque senão o Santos ia ser lanterna da tabela do grupo A. O Santos está em 3º lugar com 5 pontos, perde para o Botafogo porque tem saldo de -1 e o Botafogo tem 1 gol de saldo. A Inter de Limeira tem 4 pontos e -3. E o Mirassol, aquele time que a gente venceu, lembram do Mirassol, o time que a gente venceu no campeonato? Eu estou olhando aqui, neste momento, o jogo no segundo tempo está socando 3-1 no São Bento, no São Bernardo, perdão. O São Bernardo é aquele time que a gente só empatou com 1 gol contra. Então, este é o cenário do time atual do Santos. Se não fizerem nada, a vaca vai deitar no Brasileiro e antes no Paulista. E vai ser vexame na Copa do Brasil e vai ser vexame na Copa Sul-Americana. Então, se não tem dinheiro hoje para contratar, façam surgir o dinheiro. Tem proposta pelo Marcos Leonardo? Não. Tem proposta pelo Zanocelo? Se tiver, pode vender. Pode vender. Aliás, se não vendeu, liga de volta e fala, vocês não queriam comprar? Estamos vendendo. E se chegar a proposta pelo Ângelo com papel timbrado, que é como dizem, pode vender. Desde que o dinheiro seja usado para contratar jogadores de alto nível. Não me apareçam aqui com contratação de peso do nível William Maranhão. Tá bom? É só isso que eu digo. Reflitam e vejam o que os senhores vão fazer a respeito do futuro imediato do Santos. Estou falando do futuro a médio prazo, não é a longo prazo, futuro imediato. Para agora. Tá certo? Falei também aqui em nome de Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências da capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.